Boa noite. Olá. Alguém me vê? Então vamos esperar que me vejam. Boa noite. Começaram os acessos, então estamos prontos para mais uma jornada live aqui nessa seara virtual. Acabei de inventar o nome, seara virtual. Seara virtualis, para ficar mais, mais elegante. Como estão todos? Bem, nas vossas casas, se prevenindo, tomando os devidos cuidados com a mente e com o corpo e, por conseguinte, com o espírito. É preciso tomar cuidado com o tríplice aspecto, não é? Então, espírito, mente e corpo. Vamos começar a abertura dos trabalhos. Vamos orar, não é? Vamos pedir para que o nosso colóquio aqui, hoje eu estou cheio de termo, deve ser eles aqui soprando no meu pé do ouvido, para que nós iniciemos bem, né? Vamos orar, tá? Pai de infinita bondade, nos abençoa porque estamos aqui para dialogar as coisas da tua lei, as causas da tua ordem, e pedimos a inspiração dos amigos espirituais presentes, bem como o nosso grande patrono, nosso grande mestre Jesus, e as bênçãos da nossa grande Mãe Maria para que esse evento se desenvolva da melhor maneira possível, graças a Deus, que assim seja. Gente, boa noite a todos, a todas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para conversarmos, para entabularmos histórias. Todo mundo gosta de história, né? História é história com H e história com E, né? É muito necessário que a gente viva com elas, viva em torno delas, porque a gente adora. Todo mundo é contador e ouvidor de histórias. Todos nós somos assim. Histórias sob quaisquer relevância. Então a gente se gasta com isso, né? Então, para todo canto que a gente vai é história. Com E e com H. Estamos conversando aqui sobre os nossos fatos espíritas e não nos furtamos de que isso seja colocado de forma dissertativa, narrativa, né? Então tudo isso são manifestações da nossa história, né? Como um contador de histórias e um ouvidor de histórias que eu sou, quer por tendência e natureza, quer por profissão, estamos aqui para mais uma troca de histórias, né? Todos vocês adoram história, eu sei que vocês gostam e imagine vocês em família. Como é em família? Digam aí, em família. Coloquem aí os comentários. Em família vocês se reúnem, aí tem aquelas histórias todas e imagine tia com cunhado, com cunhada, é realmente uma sessão espírita, né? O que sai dali, menina, tu viste fulano, cicrano, olha, eu vi Beltrano, tá com outra mulher, tu não imagina a mulher do, sabe? História. Tudo história, tudo lero. História boa e história que não é boa. Histórias pertinentes, histórias não pertinentes. E história leva a papo, não é? Papo, troca de ideias. E a gente
A gente perde muita energia nisso. Contando história e às vezes ouvindo história. É preciso ter cuidado. Os profissionais trabalham com histórias, com informações, que é o conteúdo, né? A gente perde energia, perder no sentido alquímico, tá? Eu estou fazendo um preâmbulo para a gente entrar no assunto, que os assuntos são sempre mais fortes. Aí eu estou, acho que animando aqui o coreto de vocês, tá? Então eu estou contando história, é lero, é puro, sabe? Passatempo. Mas um passatempo bom, porque alguns passatempos fazem a gente perder energia, né? Como eu estava dizendo, perder no sentido alquímico do termo. Então eu vou explicar, tá? A alquimia entende perder como sair do equilíbrio. Não é perder de liberar, de entregar. Porque a gente faz esse vínculo, né? Que é baseado naquele binômio de perder e ganhar. Tá? Então, parece que tem que ter sempre um ganhador por conta de um perdedor. Então a gente sempre vive nesses binômios. Mas a gente perde quando a gente se esgota, a gente sai do eixo. E a gente sai do eixo liberando energia ou absorvendo energia. Olha só. E essas historinhas, esses papinhos de família, muitas vezes, de academia, imagina, academia é outro. Olha o corpo de fulano, olha o corpo de fulano. Enfim. A gente perde energia. A gente perde energia por 3 lugares. 3. A gente perde energia pelo ânus. É sério. Pelo ânus. A gente perde energia pelo plexo solar. Tá? E a gente perde energia pela boca. Ligado a esse chakra laríngeo. Então, quando a gente fala bobagem e o outro escuta, está havendo ali uma troca de perdas energéticas, onde um vai liberar e o outro vai absorver. O outro vai absorver. Não é à toa, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem numa conversa e vocês terem uma dor de barriga. Já aconteceu isso com vocês? Diz aí se já. Porque se já aconteceu, é um exemplo claro, né? A gente não é espírita, né? Eu parto do princípio de que a gente trabalha com evidência científica, com empiricismo, evidência científica. Então é evidente que aquela dor de barriga não foi à toa. Você recolheu ali algo do ambiente, ectoplasma do ambiente, que a gente vai falar nisso, né? E os meninos também, os nossos confrades dirigentes. E você recolheu e jogou ali, ó. Aí expulsou. Ainda bem que deu a dor de barriga, tá? Tem muita gente que começa a ter dor gástrica. Dor gástrica. O que é isso? Tá numa conversa, daqui a pouco tem dor gástrica. Foi o que eu comi, às vezes não é nada que comeu, é o que ouviu, ou o que falou, ou os dois. É o gasto, é a troca. Da mesma forma na oralidade, tá? Então, dores gástricas muito fortes, dores na nuca, justamente quem tem sensibilidade mediúnica, ou é um sensitivo, tá? Ou ambos, tá? E aí tem muito isso, tá? Aí dói, aí sente peso, aí fica fazendo gestos assim, bota a mão ali, acolá, não dorme direito. Quando não dorme direito, é essa oralidade, normalmente, e alguma coisa da parte solar que você levou para o sono. Aí você não se livrou, você não tomou um banho antes de dormir, você não orou no sentido de se livrar, você nem prestou atenção, você nem sabe o que é isso, por isso que eu estou aqui dizendo. E aí levou lá para o sono e aí pilha. Porque a mente começa a trabalhar para compensar, mas o corpo tem que descansar. Ou o corpo está pilhado e a mente quer descansar. Porque não tem o discurso, a história legal entre o corpo e a mente.
e o psiquismo aí desequilibra, você não dorme. Ou seja, você está em liberação de energia ou absorção de energia. Sai do prumo e tem todas essas dores, essas confusões que nós estamos aqui falando. Isso tudo é científico, tá? Então, antes de ser um lero-lero, é um lero-lero inicial nosso aqui, porque eu gosto do lero-lero. Eu fazia parte, assim, eu gostava no bom sentido, né? Dessas histórias, de me meter nesses círculos, assim. Hoje eu não faço mais isso, não. Mas eu sobretudo, mas eu ainda gosto de ver. Hoje eu sou meio voyeur. Eu fico vendo, não é? O pessoal perdendo energia. E é bom e não é. Não é? É bom pela experiência, porque eu estou vendo ali, eu estou trabalhando o método científico, mas é ruim porque a gente está vendo pessoas que estão ali se desequilibrando, né? Então, nos churrascos de família, o que mais tem é desequilíbrio, né? Então a gente não tem, acho que não há um churrasco que haja equilíbrio. Vai sempre ter alguém que vai caminhar por aí, ou porque bebeu, ou porque ele é assim, nasceu desse jeito, né? E aí quanto mais carne come, mais pesado fica, e aquilo alimenta. Então é assim. E isso tudo que eu estou falando, antes de ser lero, a gente combate estudando. A gente combate num primeiro plano, sabendo. O espiritismo é uma doutrina de saber. Não é uma doutrina de crer. Ela é de saber. Então, o espírita, ele vai no conhecimento e expressa esse conhecimento através do seu comportamento, através da sua conduta. Certo? O nosso legado maravilhoso, maravilhoso. Todo dia eu agradeço. Agradeço mesmo. Todo dia. Ao longo do dia, eu estou sempre em contato com a matéria espírita, né? Sempre. Desde mais de 40 anos, tá? Esse contato, ele é efetivo, diário, e desde esse tempo, ou em todo esse tempo, já que tudo é história, eu agradeço. Agradeço ao nosso grande Léon Hippolyte Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Eu acho que eu não troquei o nome dele, não. Às vezes eu troco, tá? Nessa coisa de dizer o nome todo, né? Parece aqueles oradores espíritas que dizem o nome dele todo e tudo. Enfim, o nosso Léon, o nosso professor Rivail, ele nos deixou um legado impressionante. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e se interroga. E às vezes se invoca, até hoje, e vê uma coisa, uma nota de rodapé, e sabe, é impressionante como o espiritismo, ele é primeiro que ele não é velho, né? Ele não é velho, não há isso de velho, né? O espiritismo, o livro dos espíritos, ele foi um livro de 1857. 1857. Então, ele é novo. Ele pegou o fino da ciência da época, né? E o nosso professor Rivail, que já era um eminente, né? Um eminente pensador, professor de física, professor de química, professor de línguas, um homem que falava 6 idiomas fluentemente. Ele entrou em contato com o espiritismo com 52 anos de idade. E vocês vão ver,
a gente está estimulando assim o fato de vocês irem e pesquisarem. O pessoal da biblioteca ficou todo contente, e é bom que fique, tá? Porque cada vez, imagine, vão ficar bem contentes, porque daqui para umas 4, 5 lives minha ou nossa, vai ter aí pelo menos uns 20 livros. E aí, mas sabe, cada live uns 5, 6, hein? Vê a conta. E é tudo isso que a gente tem que fazer, né? Já que o Espiritismo é uma doutrina de saber. A prática vem do saber. Encontra no saber o questionamento filosófico necessário, experiencia esse saber numa prática científica de evidências e aponta e caminha com a cabeça jesuítica, com a cabeça moral, onde nós levamos a moral do Cristo como nossa redenção. Redenção. Não salvação. Salvação, tá? Nós estamos fora do processo salvacionista, tá? Enfim, não existe ninguém perdido para ser salvo. Existe alguém que está querendo conhecimento porque esse conhecimento existe e precisa ser dado, não porque está perdido. Então isso é mítico, tá? Vem lá do pecado original, de salvar e tudo, a gente não quer saber de pecado nem original, nem a cópia, nem nenhum pecado que é original, que é cópia, né? Se eu tivesse que ficar com o pecado, eu ficaria com o original, né? Que eu não vou ficar com cópia, né? Eu prefiro qualquer pecado original, não cópia. Mas pecado original não existe nem ele nem cópia. É tudo invenção, tá? É tudo mito, que se baseiam muitas religiões, mas é um mito. A gente não se baseia em mito porque a gente se baseia na ciência. Nós somos um elemento filosófico que se baseia na ciência. E caminhamos com a moral do Cristo, a moral de Jesus. Em 1857, o nosso professor Rivail, dotado dessas características intelectuais, morais, né, um cientista, tá? Ele trouxe para nós, tá, os princípios da doutrina dentro do Livro dos Espíritos. Primeiro livro, claro que teve um preâmbulo, né, até ele chegar no Livro dos Espíritos. Eu não vou me deter nessa história, pelos motivos que eu já falei. E o professor Rivail continuou com sua trajetória de pesquisa, tá? Tanto é que em 1861, 1857 e depois 1861, ele expõe para o mundo o Livro dos Médiuns, tá? Um livro de caráter experimental, um livro de caráter investigativo, o maior tratado de parapsicologia do mundo. Livro dos Médiuns, que espírita não lê tanto. Fala dele como do Livro dos Espíritos, mas não lê tanto, tá? Então, puxão de orelha, no bom sentido, lê a codificação espírita que eu estou trazendo aqui, porém, está saindo do forno um vídeo, você vai ter aí um vídeo de 18 minutos, 20 minutos, feito pelo nosso confrade amoroso Márcio, o nosso homem das relações públicas. Ele está fazendo um material muito, muito bonito sobre as obras da codificação, tá? 1857, Livro dos Espíritos. 1861, Livro dos Médiuns. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. A interpretação das passagens de Jesus, de algumas passagens de Jesus, segundo o enfoque
o viés, a inteligência, a ótica, a análise dos espíritos. Tá? É interessante notar que o Evangelho segundo o Espiritismo, em 80%, 70%, 80%, é o Sermão da Montanha. Olha que interessante. Não sei se vocês já notaram isso daí. Já notaram isso? Já notaram isso aí? Sermão da Montanha, mastigado, diluído, discutido por espíritos diversos, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem outros capítulos significativos com a moral do Cristo, com a moral de Jesus, o Nazareno. Não porque nasceu em Nazaré, mas porque era essênio. Nazireu, terapeuta, da ordem dos terapeutas, cabelos longos, túnica branca, azul, barba. Jesus era judeu, tinha que ser lá da casta judaica. Então tinha 4 na época, tá? Ele era essênio. Era no sentido de ter convivido com os essênios. Não sei quem sou eu, necessariamente, para dizer que ele era. Mas ele sabia o que os essênios transmitiam. Tá? Sansão, lembra de Sansão? Sansão? Dos cabelão? Essênio. Nazireu. Zé de Arimateia, que pegou o corpo de Jesus. Essênio. Esse essênio juramentado. Trabalhava com linho, com tecidos. Foi ele que embalou Jesus. E ali no sudário, que é um mistério, o item de maior pesquisa, tá, parapsicológica do mundo inteiro, o Santo Sudário, está lá. A maior prova da impressão ectoplasmática atômica num tecido. Ectoplasma, puro. Espiritismo puro. Puro. Aliás, o espiritismo é puro em tudo. Toda a história, né? Eu espero um dia trazer lives sobre isso daí. É o tempo inteiro na história, tudo. É incansável. Assim, se a gente parar para contar, a gente até desiste. Entendeu? Porque são tantos os fenômenos e as manifestações, são tantas as evidências do que esse homem notável, brilhante arquiteto das ideias, como Kardec, o professor Rivaio, ele trouxe, que assim, é impressionante. Ele ali fez uma coletânea, estudou, praticou, juntou um lé que não era cré, que nunca foi, juntou ali e deu, tá, esse compêndio maravilhoso de obras. Aí por que chama Allan Kardec? Não tem isso? Porque ele recebeu uma instrução, uma informação, uma história. Os espíritos contaram a ele a história de uma vida passada dele, onde ele era um sacerdote druida. Tá? Viveu ali na região da França, onde é lá no norte da França. Então, onde habitavam os druidas, né? Uma religião natural pertencente à natureza. Eram reencarnacionistas, tá? Vegetarianos. E ele adotou o nome Allan Kardec, que foi o nome dele na época, onde ele era esse sacerdote druida. Então, o professor Rivaio, para distinguir, para distanciar aquela obra que ele estava criando, tá? Que ele estava arregimentando, do nome dele, já que ele era um eminente pedagogo, tá? Ele foi um homem que com 24 anos, ele fez uma gramática, e essa gramática foi instituída na França. Na França, eu estive na França, andei por ali, senti um bocado de coisa. Entrei lá no Museu do Louvre,
nas igrejas. Repare, na verdade eu acho que dá umas 10 lives só para eu falar na minha experiência no Museu do Louvre. Pegando nas paredes, pegando onde não podia. É porque eu me abaixo assim pelas cordas que tem assim, aí pego, toco. Eu tenho um pouco da faculdade mediúnica de psicometria. Tá? – 63 tipos de médiums, 80 tipos de mediunidade. Né? Quando a gente vai contar, a gente não sabe nem para onde. Como é esse tipo? É isso tudo. Isso até isso é a conta de Kardec, fora as outras que a gente tem que descobrir, tem que trazer para o espiritismo, a ciência, né? Como a gente está fazendo, e eu estou falando com vocês, já esqueci tudo que eu estava dizendo. Tudinho, já me perdi. Estava falando dele com 24 anos. Ele com 24 anos, aí o sopro criador, aqui, o sopro. Né? Tem os espíritos que sopram, e tem sopros encarnados. Então existem sopros encarnados e sopros desencarnados, tá? Então eu estou cercado de sopros, tá? Sopradores no bom sentido, porque o termo alquímico de soprador não é muito bom não. Mas sopros e sopras. Sopros e sopras maravilhosos. E eu já esqueci novamente o que eu estava dizendo. Aí vem o sopro. Aos 24 anos, ele fez a gramática. Ele trouxe para a gente essa obra maravilhosa, onde ele se isentou, haja visto o nome dele. E aí colocou Allan Kardec, porque foi uma revelação. Porque vidas passadas podem ser reveladas por espíritos, tá? E dentro dessa experimentação dele aconteceu isso daí. O Evangelho segundo o Espiritismo perdão, traz a narrativa de Jesus e a sua interpretação mediante as causas espíritas dado pelos espíritos. Então, Kardec foi um pesquisador e um perguntador, tá? Daí história. Ele perguntava, os espíritos, através dos médiuns, respondiam. E assim foi o conjunto da obra dele. É uma obra eminentemente psicografada, psicofonizada. Tá? É uma obra onde os espíritos eles deixaram o legado através da prática da mediunidade. Por isso que a mediunidade é um dos pilares da nossa doutrina. Tá? Em 1865, chega o céu e o inferno. Tá? O céu e o inferno. 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, em 1865, chega o céu e o inferno. E Kardec traz um panorama incrível. Né? É um livro dividido em duas partes. Márcio vai dizer bem isso. Na primeira parte, a gente tem um estudo minucioso de Kardec, que Kardec faz sobre a doutrina católica, né? Sobre a ótica da transcendência, dessa vida futura e tudo mais. Tá? Aí ele aponta contradições filosóficas, incoerências, né? E traz o conhecimento espírita como sendo este conhecimento que explicita, tá? Que inicia uma explicitação. Na segunda parte do céu e inferno, nós temos diálogos, não é? De Kardec com os espíritos sobre a realidade extrafísica, dimensional, transdimensional. Chame como quiser. A existência espiritual, tá? Essa transcendência, onde, como é lá, o que é que acontece, certo? Então, muitos fenômenos narrados assim, com maestria pelos espíritos, através das perguntas assertivas, das perguntas bem trabalhadas, bem calibradas do nosso Kardec. Tá? Em 1868,
Kardec nos traz a Gênese, tá? E aí o nome tá mais claro, tá? Gênese. Origem, tá? A origem dos mundos, a formação desses mundos, do nosso mundo, a criação dos seres, até o homem, formas primitivas de vida, a luz do espírito, um tratado nem sei, de geo, eu vou inventar, tá? Quando eu não sei, eu invento. De geoespiritualidade. Um tratado de ciência, tá? Onde muitas evidências científicas se comprovaram tempos depois. Ele trouxe a guisa do concurso dos espíritos para nós, através da Gênese, na Gênese, contido na Gênese, né? Então essa é um livro de 3 partes. Essa é a primeira parte, né? Onde ele fala da formação dos mundos e tudo mais. A segunda parte, ele fala dos milagres, tá? E a gente já tem dito aqui, milagre não existe na acepção da palavra, se trata de uma lei da natureza. O espiritismo se fundamenta nas leis da natureza, e aquilo que acontece, que nós chamamos de milagre, muito vindo muito dos conceitos religiosos, sobretudo judaico-cristãos, tá? Enfim, místicos, né? A gente tem um arquétipo místico enorme, milagre. Não, a gente não explica, tá? A gente não explica, mas existe explicação. Alguns a gente já chegou, vem chegando, outros não tem, tá? Ele fala disso, ele dá explicações dos espíritos para os milagres. E na terceira parte, ele entra com essas explicações sobre o caráter das predições, previsões de futuro, pressentimento. Gênese, livro fundamental. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Chega aqui. Reparem. O livro dos Espíritos, os princípios da doutrina, filosofia. Filosofia. O livro dos médiuns, o caráter experimental, investigativo, ciência. Na sequência, hein? Na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, os apontamentos morais. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, livro dos Espíritos, de bases científicas, livro dos Médiuns, e consequências morais religiosas neste sentido. Morais. Evangelho segundo o Espiritismo. 1857, 1861, 1864. Na ordem. Será que o homem foi de data? Será? Digam aí. Já procuraram ler sobre Kardec? A obra dele lá? Filme? Filmografia? Documentário? Os livros? Mas livro... Começa pelo documentário. Vai lá, começa. Vê se empolga. Tá? O Espiritismo é uma doutrina de conhecimento. Tem que conhecer. Não é só frequentar. É conhecer. Senão a gente vai ser sempre aquele espírita de segundo plano. Tá pior do que o pecado que não é original. Entendeu? Se for para pecar, vá no original. Não vá na cópia, na Xerox. Vá no original. Vá nele. Estudem.
não tira pedaço. São vocês. Somos nós. É tudo o que existe. É uma ciência natural. Naturalíssima. Não há contestação. Não há refutação. Não há. Não há refutação alguma. É só ler. É só saber. Trazer para a nossa vida, praticar. Está lá no Livro dos Médiuns, sobre a prática. A natureza dos evocadores. Não é só ir para centro espírita, para mesa mediúnica, ou antes disso, e ir lá para desobsessão, se tratar. Isso é a caridade. Tem que saber onde você está. Sabe? É isso aí. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu... Não é isso? Não é isso? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É algo grego, que vem do tempo dos gregos, antes até. Né? Aí vem Kardec, aí vem o professor Rivaio. Enquanto ciência, o Espiritismo trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos. Da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Natureza. Quem eu sou. Origem, de onde eu vim. E destino, para onde eu vou. Olhe. Dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Enquanto ciência, o Espiritismo trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Relações com o mundo corporal, reencarnação, mediunidade. A gente tem que saber dos espíritos. E manifestações mediúnicas aconteceram ao longo de toda a história da humanidade. A Bíblia está cheia assim. Fora as coisas que tiraram. Mas não há, só se tirasse tudo, tirava a Bíblia. Juro a vocês, sem medo de errar. É de quem estuda. Sou nenhum estudioso, mas gosto de bater minhas pálpebras em palavras. Gostaram? Então batam vossas pálpebras em palavras. Ou antes, para os mais preguiçosos, escutem, vejam documentários, aí depois vocês vão ler. 1857, Livro dos Espíritos. 1861, Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno. 1868, a Gênese. Tá? A Gênese. Ainda existiram um sem número de obras, de brochuras. Um sem número não, algumas boas, que ele catalogou. Eu vou trazer aqui para vocês numa outra live, porque a gente tem que ir assim mastigando, tá? Em 1858, ou de 1858 até 1869, quando ele desencarna, Allan Kardec, ele nos deixou o tratado dos tratados de paranormalidade, de mediunidade, de espiritismo, inscritos, descritos na Revista Espírita. 12 volumes. 12 volumes. Tá lá. Revista Espírita. Ele começou em 1858. Um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos.
E foi até quando ele teve o mal dele, tá? Aí eu não vou dizer essa coisa de biografia, enfim. E pô, caiu lá na escrivaninha, apagou ali, desencarnou ali, tá? E acordou no mundo espiritual, o povo batendo palma para ele. Deve ter sido assim, no mínimo, tá? Porque foi incansável. E a gente tem que louvar os nossos grandes baluartes incansáveis. Ele, quem veio depois dele, como da mesma maneira, não é fazendo um paralelo jamais, tá? Não entendam isso. Eu vou fazer um paralelo forte, mas não é um paralelo. Eu vou fazer uma comparação que não é um paralelo à altura. O nosso amado Jesus, ele teve disseminadores. O legado espírita é um legado que foi tramado no bom sentido pela espiritualidade. E inclusive na França. Ó, história, papo, lero, entre eu e vocês aqui, papo. Na França, desde lá, muito tempo antes, Joana d'Arc. O maior fenômeno mediúnico que a humanidade já teve foi Joana d'Arc. Salvou a França dos ingleses. Vai na história. Aí é história com H, né? Aquela que a gente dá lá no... E dito pelos historiadores, a história não é bem dada. E eles quem dizem, não sou eu não. Eu também acho. Agora está melhorando. Vai lá. Tem livro espírita também sobre Joana d'Arc. Tá? Entendeu? Joana d'Arc. Aquela figura impoluta, incrível. Salvou a França dos ingleses. A França com um exércitozinho. E os ingleses, o maior poderio da época. Salvou. Aí, desmoralizou o rei da França, o rei da Inglaterra, desmoralizou o Papa, né, porque ela ouvia vozes. E onde tu tirasse isso? As vozes me disseram. E os confrades do mal do rei da França, que ela coroou, porque ela chegou para o rei e disse, vou lhe coroar. E coroou. Na maior história mediúnica que já a gente pôde imaginar. Foi ela. Da nossa história, claro. A maior história mediúnica foi de Jesus. Tá? E o caminho dele, a paranormalidade incrível, fora de precedentes dele. Mas no nosso mundo ocidental, não há nada que se iguale a Joana d'Arc. O rei da França coroado por ela coroou. Uma menina de 18 para 19 anos. Algo assim. Coroou. E o povo já estava na inimizade com o rei da Inglaterra. O Papa, os bispos lá, os cardeais, né? Os cardeais. Ó, a menina disse que escuta vozes, que o senhor é o representante de Deus. Que voz é essa que ela escuta, o senhor não escuta? O senhor não escuta a voz, o senhor é Papa. Tem que escutar a voz. Não escuta a voz de Deus, não. O senhor é Papa. Pelo amor de Deus. Vá lá, faça alguma coisa. A menina está escutando, perdão. A menina está escutando voz, dizendo, salvou lá. Como é isso? E você aqui vai ficar sem fazer nada, o senhor, né? Você não. Tem que ser respeitoso com o Papa. O senhor vai... Não, como é que pode? E o povo lá da França, o do rei, ó, ela te coroou, não foi? Mas ela vai querer essa coroa, viu? Ela vai... Isso é o soprador. Isso é o soprador. Ó, tu vai querer a coroa. Olha, ela vai querer a coroa. Imagina, ela te coroou. O poder dela. Viu? Não na passeata de coroação. Todo mundo batendo palma para ela. Todo mundo louco, pirado por ela. O senhor parece que não era rei. Ela que era rainha. Ela é a rainha da França. E no conluio, condenada para fogueira. Foi condenada para fogueira. Morreu. Negando que as vozes eram do diabo, do mal.
Ou que ouvia vozes. Eu ouço vozes. Diga que não ouço. Pelo amor de Deus, tem um lá que começou a simpatizar por ela, um cardeal, aí disse, pelo amor de Deus, diga que não ouve, ou então diga que essas vozes não são. Diga, se livre disso. Não, as vozes são de Deus, não posso fazer isso, elas não mentem para mim, eu vou mentir para elas. Né? Então, aí foi lá, queimou. 500 anos depois, Papa João Paulo II canoniza. 500 anos. Enfim, é isso. Tá? No que vale a grande figura de Joana d'Arc na França. Reencarnação de Judas. Judas reencarnou como Joana d'Arc. Tem lógica? Tem ou não tem lógica? Já falando num dos preceitos básicos que a gente, é claro, que vai deixar para depois. Que hoje, do jeito que eu falo, aí não deu. Deus, a existência e a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a evolução, a lei de causa e efeito, a relação entre determinismo e livre-arbítrio, tá? O corpo espiritual ou o perispírito e a pluralidade dos mundos e das existências. A pluralidade dos mundos habitados. Coisa que espírita não fala muito. Né? E não fala de muitos desses aí. Ectoplasma também não fala, porque não vai falar do corpo espiritual. O espiritismo enquanto a vigência de espíritos, porque não é o espiritismo, é o espírita. Não entra muito na realidade do corpo plasmático, o corpo espiritual, alguns poucos pesquisadores, tá? Agora, de mediunidade, de sopa, de sopão, de campanha de quilo e tudo aí realmente tem. Então a gente precisa articular o tríplice aspecto, tá? Esses princípios básicos, tá? Eu vou trazer para vocês ao longo. Eu não tenho pressa. Você tem pressa? Vocês estão com pressa? Diante dessa realidade pandêmica que de maneira incongruente se faz não sentir ou não ver os números infelizes e crescentes dela, eu não tenho pressa para habitar em vossos corações e em vossas mentes. Eu não tenho. Se vocês têm pressa, eu sinto muito. Porque a pressa é a inimiga da perfeição. Perfeito, todos nós já somos tal qual o Pai. Só a gente é muito burro e não sabe. Não põe esse movimento perfeito para fora. Eu estou fazendo uma metáfora. Imagine perfeito. Eu, você, nós. Né? Mas caminhamos e nós temos um cérebro para raciocinar o que é bom e o que não é bom a despeito das políticas vigentes. Ok? Vocês gostam de Lero, né? Gostam de... Pois é. Alguém deve estar pensando, né? Porque eu nem li, porque eu não consigo ler isso aí, não. Nem com luneta eu vou ler, né? Eu não leio. Mas a história de Joana d'Arc, eu gostaram da história de Joana d'Arc, né? A história de Joana d'Arc é uma história punk, no bom sentido do termo. Mulher de fibra, menina camponesa, olha lá. Eu vou abrir para a pergunta, tá? Espiritualidade foi buscar uma camponesa, analfabeta, virgem, de 15 anos de idade, certo? Para defender a França dos ingleses. E conseguiu, é fato histórico, planejado, preparar a França para o iluminismo. Tudo é na França, iluminismo, tudo foi para a França. E aquele arado trouxe o nosso grande professor Rivaio.
para nos mostrar o grande mosaico que estava diante da nossa frente e a gente não via, claro. Ele reuniu e nos trouxe a doutrina dos Espíritos. Uma forma de saber. Vamos abrir para a pergunta? Tem algumas aqui? Tem uma aguinha para minha pessoa? Perguntas prévias. Não tem mais pergunta. Não sei se vocês não gostam do que eu digo. Eu acho que eu sou o único que tem pergunta antes e não depois, né? Isso significa claramente, usando o método científico, que vocês não gostam da minha fala, não é? Porque só tem depois. Então é uma fala tardia. Qual é a resolubilidade científica disso daí? Enfim, quantas vezes um espírito reencarna? Isso a gente não sabe. A gente só pode ter em torno de 800 reencarnações, porque são 800 gerações. Porque um cara que diz que encarnou 1000 vezes, esse não pode, né? Porque nem só se for num organismo unicelular, entende? Sabe? Porque não dá na conta, ou então num réptil. Não tem como. A gente vai falar de tudo isso, tá? De evolução, isso é trazer aqui um certo evolucionismo, não é? À luz da espiritualidade, a gente vai ver isso, tá? Mas não há como precisar. E vai ficar. Aí tem uma pergunta lá embaixo. O processo de reencarnação tem fim ou ficamos indo e voltando ao infinito? Veja, a gente reencarna inclusive lá, só não reencarna no corpo físico. A gente, do espírito pode reencarnar, que aí o termo não é esse, no corpo perispiritual. Porque a gente aqui tem 3. Né? Dentro da trajetória espírita, a gente tem o corpo, tá? A gente tem o perispírito e o espírito. Tá? Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico. Né? Vós sois o sal da terra. Então, consumiu, a gente fica vai estar na colônia espiritual, eu, você, todos nós, comemorando lá, papeando. A gente está no corpo perispiritual e espiritual coligado. Há processos de reencarne, que o termo é outro lá, eu nunca perguntei qual é o termo, e eles não vão me dizer, do espírito em perispíritos, na progressão de mundos. Então aqui faltou em qual mundo? O que a gente vê em pluralidade dos mundos habitados. Qual mundo? Nesse mundo tem um bocado, não sei. Aí, até um momento onde eles entendem, você em conjunto, que não há o que expiar. Só se você quiser voltar para regenerar. Tá? Como a gente está no mundo de expiação e provas, tá? Nós estamos, mas nem todo mundo está aqui para expiar. Tá? Tem gente que está num mundo muito mais atrasado, tanto nesse. Porque são pessoas bárbaras. Entende? São pessoas que esse mundo de expiação e provas, para ele já é um céu. Ele está encarnado. Imagine o espírito, tá? Então, é por aí. Tem uma pergunta aqui sobre a despersonalização ou desrealização, pode ser mediunidade. A gente vai falar de mediunidade mais adiante, então essa pergunta aqui eu vou deixar marcado, porque é uma pergunta interessante. Pode ter, segundo o que eu vou falar, alguns desdobramentos. Eu não vou entrar agora, falta 6 minutos, 7, tá? Mas segura aí. Aí tem Adri, é Adriana, né? Adri. Acho que é Adri. Adri ou então Adri. Vivo no espiritismo, mas dizem que fui serva. Fui serva de um mago negro. Olha para aí. Fui serva de um mago negro. Não sou má, mas não posso trabalhar. Tipo assim, alguém disse que ela não pode trabalhar porque ela foi serva de um mago negro. Minha filha, venha trabalhar na Quinta de Luz. Mas repare, você como serva de um mago negro, eu particularmente quero ter contato com sua mediunidade, porque você vai me dizer muitas coisas. Então, se você está
alijada de centros espíritas, o problema é deles. Venha para a Quinta de Luz quando ela voltar depois de Covid, de tudo, de qualquer Covid, 19, 20, 21. O que tiver de Covid, venha. Porque eu quero saber dessa história desse mago negro. Claro que pode. Isso para não dizer se essa informação é verídica. Que é isso? Não existe. Que é isso? Discriminação espiritual, afora todas as que a gente tem. Minha gente, como realmente saber se um pensamento, sugestão, é uma conexão com o guia espiritual? A gente vai falar sobre isso quando falar de mediunidade e a relação de mediunidade com paranormalidade, tá? Mas, basicamente, dependendo do teor do pensamento e do quanto esse pensamento assertivo ele persiste. Porque alguns mistificadores, alguns espíritos, eles se passam por espíritos bons falando coisa boa, mas aquilo não tem uma continuidade, tá? Então tem como, mas é preciso prática, tá? E aí numa live aqui em poucos minutos não dá para eu lhe dizer. Podemos sentir um abraço no corpo físico de um espírito? Um abraço de um espírito no nosso corpo? Claro! Claro! Toque, cutucada, puxada, beliscão, safanão, vulgarmente lapada, dependendo do efeito físico e do fenômeno de poltergeist, que não é estudado pelo espírita. Tem no espiritismo, mas não é estudado. Pode, imagina um abraço, um beijo, pode. Tem espírito que tem relação sexual com a pessoa. Pode sim, certo? Pode um bocado de coisa. E às vezes são coisas que quem escuta é meio esdrúxulo, mas pode sim, tá? É possível. Daí a ter, a gente comprovar, a gente saber. Tá? Encerrar. Tem quanto falta aí? 4 minutos. Nós estamos sempre muito agradecidos por fazer parte da vida de vocês. Vou lembrar que os espíritos superiores, eles todos os dias, incessantemente, torcem, estão com você, ajudando vocês, curando vocês, amparando vocês, nos assistindo. E é disso o que nós somos feitos. Nós somos espíritas. Temos o espiritismo dentro de nós, fora de nós. Então vamos trocar mutuamente com ele. Praticar o espiritismo e deixar que o espiritismo entre e faça a sua prática cardíaca na gente, para que a gente elimine viciações, vícios, inconformidades, deslealdades, desnivelamentos de todas as ordens no mundo. O espiritismo traz isso. Leiam, conheçam e pratiquem. Beijo, até a próxima live, porque o mundo é laivico. E antes de ser laivico, já era na espiritualidade. Espero que vocês tenham uma grande noite. Sonhem com os espíritos. Beijo. Tchau, tchau.